Então, me apresentando aqui, né, para quem chegou depois, eu sou a Andressa, sou terapeuta floral, especialista em crianças, atuo desde 2017, então, com os florais de Bach. Comecei a fazer, então, a indicação para criança e vi a necessidade de acolher e ajudar as mães. E eu também, né, mãe de primeira viagem naquela época, comecei a buscar mais alternativas em relação a como criar filhos, como educar, e percebi que as minhas clientes que vinham buscar florais para os filhos, elas tinham muita dificuldade de lidar com as emoções, lidar com as questões, porque muitas vezes não conseguem lidar nem com as próprias, daí vem a criança ali com aquele monte de demanda, né? E eu comecei a estudar sobre a parentalidade consciente, sobre a disciplina positiva, então me tornei educadora parental e uni, fiz um método, né, onde eu faço a indicação de floral para a criança, ao mesmo tempo que eu consigo acolher essa mãe e orientar ela para que o resultado da terapia floral, inclusive, seja mais significativo, né? Então a gente acaba com esse trabalho de terapia floral para a criança, como a mãe vem pela criança, a gente ajuda a criança, conscientiza a mãe das questões da criança e do quanto ela e o meio também impactam na vidinha dela. Indicamos floral para a mãe também, na maioria das vezes elas adoram, e a gente acaba transformando uma família inteira, né? Porque a gente sabe que uma mãe feliz é uma família feliz, né? Então a gente acolhe essa mãe e ajuda essa mãe com o filho e com ela mesma, tá? E vou contar para vocês um pouquinho mais sobre esse servir, sobre esse trabalho aqui com os florais de Bach, tá? Vamos ver aqui que eu tô aceitando o pessoal, tá? Então, hoje eu tô sozinha aqui, sem minha equipe. Mas eu vou, peço que vocês me tenham paciência, assim, eu vou aceitando o pessoal. Depois, no final, eu vou mandar o link do curso aqui para que vocês possam acessar, né? E conhecer um pouquinho mais. E, deixa eu ver. E aí vão deixando as dúvidas de vocês aqui, tá? Que daí depois no final eu vou falar. E vai ser uma alegria para mim que vocês possam estar comigo, como alunos, né? Que a gente possa estar nessa caminhada, a gente tem mentoria, que a gente caminha junto aí. Além do curso, a gente fica se encontrando todo mês para falar sobre estudo de caso, sobre prática clínica, né? Então vamos lá. Eu quero começar falando para vocês sobre a filosofia do Dr. Bach, né? A criança e a filosofia do Dr. Bach. Esse aqui na foto, ele é o Dr. Eduard Bach, tá? Essa aqui é a filha dele, né? E ele foi o médico criador do sistema dos florais de Bach. Foi o primeiro sistema criado. Depois vieram outros sistemas, né, que a gente tem aqui no Brasil, Alasca, florais de Minas, tem muitos, né? Mas o Dr. Bach, então, ele catalogou 38 essências florais, tá? Ele viveu entre 1886 e 1936 na Inglaterra. Então, ele era um médico homeopata, bacteriologista, patologista, trabalhou lá na época da guerra, desenvolvendo vacinas. E o que que o Dr. Bai ele percebia, assim, que às vezes ele tratava duas pessoas com o mesmo problema, mas uma respondia de um jeito e a outra respondia de outro, né? Então, por que que essas duas pessoas tinham a mesma coisa, esse tratamento deu certo para ela e não deu certo para outra? Naquela época, o Dr. Bach já começou a entender que a doença, né, ela tinha raízes emocionais, né? Então, ele já, naquela época, falava sobre o que hoje é muito falado. A gente sabe, né? Se a gente vai estudar sobre a psicossomática, a gente sabe que primeiro, né, começa nas emoções, começa no mental e depois, então, em última instância ali no corpo, né? Então, ele tinha essa ideia, né, e criou essas essências florais e cada uma dessas essências, ela corresponde a um estado emocional específico. Então, quando tu aprende os florais de Bach, tu aprende sobre 38 estados emocionais possíveis do ser humano. E para montar fórmulas florais, tu pode combinar todos eles, então é possível a gente ajudar qualquer pessoa com qualquer demanda. E o mais bacana, assim, do conhecimento das 38 essências florais é que a gente consegue fazer uma leitura da pessoa de forma mais fácil, porque a gente tem bastante, né? Agora me fugiu a palavra, mas a gente tem 38 estados emocionais dentro da gente que a gente pode associar àquela pessoa. É um repertório, é isso que eu ia falar. A gente tem um repertório muito amplo de conhecer os estados emocionais para ouvir aquela pessoa e associar e poder fazer a indicação floral e também poder dar a orientação certa, né?
Então, a começar por aí é muito bacana, tá? O legado do Dr. Bach influenciou a medicina alternativa, as terapias holísticas até no dia de hoje. Então, os florais foram criados lá na década de 30. Então, a gente vai aí para quase 100 anos, né, de terapia floral. A gente vai ver que as nossas avós, nossas mães, quando a gente era criança, eu quando era adolescente, usava o floral. Então, é algo assim que não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né, que foi se consolidando pelos resultados que traz, tá? Mudando aqui a tela. Eu trouxe aqui algumas essências para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Esse frasco aqui é o floral Mimulus, tá? Dessa florzinha amarela aqui, tá? E o floral, ele vai trabalhar sempre nas virtudes, tá? E o Mimulus, o desequilíbrio dele são medos de coisas conhecidas e concretas. Por exemplo, aquela pessoa que tem medo que ela consegue nomear. Então, ela tem medo de falar em público, ela tem medo de ficar doente, ela tem medo do escuro, ela tem medo de um dentista, ela tem medo de cachorro. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem esse medo, né, nomeável, a gente consegue, né, entender e indicar mimos. A tendência dessa pessoa normalmente é de ser tímida, né, de não conseguir se expor, né, também tem medo, assim, de ser quem é. Então, a virtude que esse floral desenvolve é coragem e confiança para enfrentar esses desafios, né? Então, a gente sempre vai dizer, ah, não é o floral do medo, é o floral da coragem, tá? Então, além do mimos, a gente tem o impatience, como o nome sugere, né? Ele é para impaciência, ou melhor, para paciência. Então, a gente percebe aquela pessoa, assim, muito irritada, que não tem paciência com o outro, tem um ritmo interno muito acelerado, enquanto o externo está acontecendo, ela é acelerada, né? Ela quer tudo muito rápido, é uma pessoa que se frustra com o outro que é lento, né? Quer fazer as coisas sozinhas. Então, aquela criança que é muito agitada com o corpo também, a gente vai indicar o impatience. Eu estou trazendo aqui um resumo para vocês, mas o impatience pode ser usado, tanto o impatience quanto o menos, em várias situações, né? Conforme a gente vai se aprofundando e conhecendo, a gente vai entendendo ali as funcionalidades das essências. Então, ajuda na questão da paciência, da tolerância, a aceitação do tempo e do ritmo, né, de cada um, do ritmo externo, e traz mais calma para o corpo, ajuda, tranquiliza a pessoa. Outro floral também que eu trouxe, deixa eu mostrar a florzinha para vocês aqui, a florzinha do Impatiens, tá? Esse aqui é o frasco que é produzido lá na Inglaterra, ele vem dentro de um kit com 38 essências. E é o frasco que a farmácia de manipulação usa para fazer aquele outro de 30 ml. Depois eu mostro para vocês. Olha, tá? Vem dessa flor aqui, da foto. E aqui a gente vai indicar para aquela criança que é agressiva, para aquela criança que manifesta raiva, manifesta ciúmes, brabeza, né, tem uma tendência a agir com hostilidade, aquela pessoa que se magoa, né? Sabe, aquela pessoa que tem aqueles sentimentos bem ruins, assim, né? Daquela pessoa, aquela criança, né? Que tá com uma raiva, né? E a virtude desse floral é o amor, a compaixão, a generosidade. Ele desenvolve a nossa capacidade de confiar, de se alegrar. Então, ele equilibra essa questão da raiva, essa questão da agressividade, né, do ódio, dos ciúmes, da inveja, né? Então, quando a gente vê pessoas assim nesse estado emocional mais agressivo, né, que tá vibrando nisso e não consegue sair disso, a gente ajuda com o Holly, tá? O Dr. Bach acreditava que a gente nasce, e eu acredito também, né, conectado ali com a nossa essência, com quem a gente é de verdade, né, com o nosso propósito. E essa essência, quando a gente nasce ali, a gente está vivenciando ali a nossa pureza, a nossa criança divina, né? Aquilo que a gente está muito perto da fonte, muito perto do divino quando a gente nasce, né? Quando a gente vem para o mundo, né? E, e conforme a gente vai crescendo, então as camadas vão surgindo, né? E tudo acontece, a gente vai se distanciando dessa essência perfeita da fonte, né? Então, essa essência divina, essa criança divina que há na gente é quem a gente realmente é. E a ideia, né, é que ao usar o floral a gente possa se conectar cada vez mais com quem a gente já é.
com as virtudes que a gente já tem, porque em essência a gente é perfeito, né? Então, em essência, a gente tem essa conexão com o divino, a gente tem essa conexão com a fonte, mas a gente vai se afastando, tá? E isso acontece já nos primeiros anos de vida. Quando a gente chega aqui, quando a gente começa, até no útero, né? Quando a gente começa a receber influências externas, né? Então, o que que acontece? A gente busca muito essa questão do mundo melhor, né? Das pessoas serem mais boas, né? A gente busca um mundo mais feliz. Só que o que que acontece? O mundo mais feliz que a gente quer, ele chega através dessa evolução espiritual das pessoas. Espiritual no sentido que eu falo de estar mais conectado com as suas virtudes em essência. Estar mais conectado com o amor e não com a raiva, né? Estar mais conectado com a calma e não com a pressa, com a coragem e não com o medo. Então, os florais, eles desenvolvem virtudes, tá? E quando a gente fala ali de espiritualidade para a criança, e até muitas pessoas falam assim, ah, floral tem a ver com espiritualidade, tem a ver com a espiritualidade nesse nível de ensinar virtudes, de educar para o bem, de educar para o amor, para a ternura, para a compaixão, né? Inclusive, quando eu falo para as clientes assim, olha, quando tu for dar as gotinhas para o teu filho, tu fala para ele sobre as emoções. Ó, o que que a gente quer? A gente quer calma, a gente quer amor, a gente quer coragem, né? A gente quer alegria, a gente quer ver o belo da vida e começar a focar naquilo que a gente quer para que isso cresça. Então, acaba que estreita ali emocionalmente o vínculo entre mãe e filho, traz essa consciência, essa vontade de desenvolver as virtudes, né? E a mãe também está envolvida ali, então é muito bacana, né? Então, a espiritualidade que está relacionada à terapia floral para adultos ou para as crianças é desenvolver esses valores, essas virtudes, a partir do problema que essa pessoa apresenta. Então, a pessoa tem uma questão lá de raiva, de mágoa, a gente entende o problema, né? Que é quando a pessoa vem buscar ajuda, porque ela está com um problema. Quando a pessoa vem buscar terapia, ela tem uma questão para resolver. E a gente tem a terapia floral como uma possível solução para desenvolver essa virtude. Então, além de usar o floral, é legal a gente sempre estar consciente do que a gente quer fazer. Então, a gente desenvolve os valores nas crianças a partir do problema que ela apresenta, como se tratando ali com a virtude que tem que ser desenvolvida, e no caso recuperada, eu coloquei aqui, né, que é a gente se reconectar com aquilo que a gente já é, tá? Vocês vão me contando aí se tá fazendo sentido para vocês, tá? Aqui eu trouxe algumas características importantes, né, e algumas dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, floral tem álcool? Sim, floral tem álcool. Não tem floral sem álcool, tá? Esse aqui, ó, da foto, é o kit das essências florais. E essas essências são chamadas essências estoque. Elas vêm da Inglaterra, como eu falei para vocês, e elas são feitas com um conservante alcoólico, tá? Quando a gente faz nos frascos de 30 ml, que a farmácia de manipulação vai lá e manipula no frasco onde tu vai, que é o frasco de uso. Esse aqui é o que a gente usa para fazer o frasco de uso, tá? Que é onde a gente encaminha. Eu vou contar para vocês mais que a gente encaminha a pessoa para a farmácia de manipulação, caso não queira ter o kit. A gente não precisa ter esse kit aqui para trabalhar com terapia floral, tá? Então, eu tenho aqui um kit, mas eu nunca fiz floral para vender, ou o meu cliente sair da consulta com o floral. É possível fazer isso? É possível. Tem terapeuta que faz? Tem, e tá tudo certo. Pode, né? Claro que tem que respeitar ali as devidas, né, a questão assim de higiene, tem ali um protocolo. Mas eu, Andressa, sempre indiquei os meus clientes em para farmácias de manipulação. E sempre deu muito certo, tá? Tanto que depois da pandemia eu comecei a atender só online, então atendo pessoas até de fora do Brasil que buscam nos locais ali em farmácias que manipulam, tá? Então é super tranquilo, tá? E o álcool que eu estava falando para vocês, ele vai ter, só que ele é um teor alcoólico muito baixo. A criança ela usa 4 gotinhas, a criança ou a pessoa, né? Então, não é nada que vai fazer, que vai impactar no organismo da criança. Então, o teor alcoólico muito pouco, a quantidade muito pouquinha, 4 gotinhas, pode diluir na água, diluir no suquinho, né? Algumas pessoas pensam assim, mas se a mãe não quiser. As mães
normalmente são de boa, tá? Mas caso alguma mãe não queira, acha que não, ou porque o gosto, pode ser que às vezes o gosto é um pouquinho forte, a gente pode fazer em solução glicerinada, que o gosto também não é lá essas coisas, tá? Mas a gente recomenda, na nossa indicação, que o cliente faça em solução glicerinada, tá? Sem contraindicação, então não tem contraindicação, tá? É 100% natural. É possível usar com outros medicamentos, por exemplo, a gente está usando, vamos pensar ali numa criança típica que usa Ritalina. Pode usar floral? Pode. Eu uso um remédio para pressão? Pode? Pode usar floral. Porque o floral, ele não age na química do corpo, ele age na física do corpo, na vibração, nas energias do corpo, no campo emocional da pessoa, tá? Então, pode usar. É sempre quando a pessoa estiver usando homeopatia, eu sempre sugiro assim que veja qual é a homeopatia que a pessoa está usando, para ver se não vai conflitar ali com os florais, se daqui a pouco já não está usando algum floral junto com a homeopatia. Mas uma coisa que eu sempre recomendo é assim, é que a gente sempre informe o médico, né? A gente sempre fala para o cliente, olha, informa teu médico que tu está fazendo um tratamento complementar, porque a terapia floral, ela é uma terapia complementar, tá? Então, ela integra os outros tratamentos. Outra coisa, não causam efeitos colaterais, né? Não causa dependência, por exemplo, vou usar floral, vou ficar dependente, ou eu usei o floral, começou a doer minha cabeça. Isso não vai acontecer. Pode ser, em alguns casos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um floral chamado Olive, que ele é um floral que traz energia, traz bastante energia, assim, né? E uma cliente, ela começou a usar o Olive e ela disse assim, Andressa, parece que ao invés de eu ficar com energia, eu piorei. Eu só quero dormir, né? Então, o que a gente entende dessa ação do Olive nessa pessoa é que o corpo estava precisando de descanso. Ela precisava descansar para daí então conseguir renovar as energias. Então, o floral levou ela para esse descanso, ela conseguiu renovar as energias e depois de uns dias ela começou a se sentir melhor, tá? Então, às vezes a gente vai notar talvez uma leve piora, digamos assim, né? Mas é sinal de que o floral está fazendo efeito. Às vezes a pessoa, por exemplo, começa a tomar um floral para o Holly, né? Para essas emoções mais intensas, de repente ela fica muito, né? Piora, né? A gente chama isso de catarse, porque isso sai para fora, isso ela consegue expressar, né? Então parece que piora, mas na verdade, né? Tá tudo bem. Isso acontece em 10, 15% dos casos, tá? Mas caso aconteça, eu vou ajudar vocês ali a lidar com essas questões, tá? Podem ser usados, então, com segurança durante a gestação. É bem recomendado, inclusive, que a mãe use floral durante a gestação, porque é tanta disfunção hormonal, tanta questão ali, né, dos hormônios, é tanta emoção envolvida, né? Às vezes um medo, às vezes o medo do parto, às vezes uma mãe que não está num relacionamento muito bom, né? Então, existem várias coisas que estão acontecendo ali na vida da gestante que o bebê no útero já consegue sentir, né? Porque ele está sendo formado ali, acaba que é um só com a mãe dele, então não que vá sentir do mesmo jeito ou ter a mesma consciência, mas já vai guardando na memória celular, né, no corpo. Mas, assim, o floral é muito recomendado, tá? Para as mães durante a gestação e também durante a lactação. E forma de uso, tá? Como eu disse para vocês, aqui então a gente tem o kit. Esse kit aqui, então, é o floral utilizado, né? As essências são utilizadas para compor a fórmula. Cada fórmula floral vai até 6 essências, tá? Pode até ir mais. Tem terapeutas que colocam 7. O próprio Dr. Bá já fez uma fórmula com 9. Mas o que acontece? Eu sugiro que a gente sempre vá por prioridades. Porque vocês vão ver, quando vocês começarem a aprender sobre terapia floral, vocês vão achar que vocês precisam de todos os florais. De todos, né? Esse eu preciso, esse eu preciso. A gente se identifica demais com os estados emocionais, porque a gente já viveu isso aqui, né? Mas quando vocês forem compor a fórmula, é interessante compor por prioridade, né? Isso aqui tá claro, isso aqui também tá claro, senão a gente vai querer escolher tudo, a gente tem que colocar um limite, né? Então, normalmente eu costumo indicar 6, se eu vejo que a pessoa precisa ali
de 7, até para não ficar muita coisa para a pessoa trabalhar ou para a criança trabalhar, tá? Qual que é o papel do terapeuta floral nisso, né? Em fazer a indicação de floral? É a questão da individualidade. O que que acontece? As pessoas vão perguntar para vocês assim: Ah, tu está trabalhando com floral? Ah, meu filho é muito ansioso. Qual é o floral que meu filho usa? Aí vocês então vão ter que dizer. Vocês vão dizer muito isso. Não sei se vocês viram nos vídeos que eu mandei ali para vocês nas playlists, que é uma coisa que o terapeuta floral sempre vai dizer: olha, não tem floral para isso, floral para aquilo, floral pronto. Porque cada criança, cada pessoa é única. Às vezes eu tô ansiosa por um motivo, enquanto tu tá ansioso por outro motivo, tu tá ansiosa por outro motivo. A minha filha tem ansiedade por um motivo, enquanto a outra também. Tem medo por um motivo. Então a gente sempre vai tentar entender o que que tá por trás, porque a ansiedade ela é um sintoma, ela não é a causa. E a terapia floral trabalha na causa, na raiz, o que que tá por trás. Aí a gente vai ter resultado significativo com floral. Só que o que que acontece? A indústria, né? Começou a produzir aí florais mais genéricos, mais gerais, né? Colocando floral para o sono, floral para birra, floral para isso, floral para aquilo. Mas será que é o que realmente aquela criança precisa? Porque existe todo um contexto de vida, existe toda uma história que essa criança viveu, muitos porquês. Então, às vezes, vai usar o floral lá da farmácia, aqueles prontos de bancada. Ah, mas não funcionou. Mas daqui a pouco nem era isso que a criança estava precisando, né? Então, a pessoa compra ali porque acha que vai resolver um problema de forma mágica, mas a própria birra. A birra, né? Até nem gosto muito desse termo birra, né? Porque acho que diminui muito ali aquilo que a criança está sentindo. A criança está desregulada, a criança pode ter tanta coisa por trás dessa crise, a criança está sofrendo. Então, como é que a gente só vai dizer, é birra, toma um floral para birra? Não. O que está acontecendo para essa criança ficar assim? Daqui a pouco essa criança está querendo comunicar um medo, uma falta de conexão. Aí a gente tem floral para isso. Tem floral para trabalhar a questão da carência, tem floral para trabalhar a questão de medo ou de uma mudança que a criança viveu, está vivendo na vida dela. Aí a gente vai ser assertivo na hora de fazer uma fórmula e indicar. E esse é o papel do terapeuta floral, fazer essa leitura e indicar as melhores essências para compor uma fórmula que vá fazer a diferença na vida da criança, tá? Uma coisa legal também é que a gente tem bastante facilidade de encontrar os florais de Bach, que é o que eu trabalho, né? Nas farmácias de manipulação, né? Então, assim, a gente vai indicar para o nosso cliente, na cidade dele, certamente vai ter uma farmácia de manipulação, e na maioria, as melhores, eu digo, as melhores farmácias de manipulação tem os florais de Bach, tá? A terapia floral também é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, também pelo SUS, como uma terapia integrativa, uma terapia complementar. Então, ela tem um respaldo também do Ministério da Saúde, né? Tem um respaldo da Organização Mundial da Saúde. Então, é algo totalmente legal, regularizado para a gente indicar, para que as crianças usarem, só que é algo pouco divulgado, né? Então, aqui a gente tem a possibilidade de propagar essa terapia, né, de fazer essa diferença, como eu disse, de forma mais significativa, olhando de forma profunda para a criança, para a família, e então fazendo a indicação de floral para eles, tá? E o que que acontece? Como que os florais fazem isso? Que é uma dúvida que eu tinha muito, né? Mas como, né? Como é que ele trabalha as emoções, né? Então, o que acontece? Uma das essências, cada floral, ele vai estar carregando uma frequência vibracional que ressoa com esse aspecto positivo que a gente tem, tá? Então, por exemplo, quando a gente está passando por um momento difícil, quando a criança passa por algum desafio, a nossa vibração fica desalinhada, né? A gente vibra porque as nossas emoções, elas nada mais são do que emoção, energia em movimento, né? Não tem energia boa ou ruim, tem energia alta ou energia baixa. Então, por exemplo, se a gente chega num lugar assim, num velório, a gente chega, a gente já sente que a energia ali, a vibração ali tá baixa, porque ali tá rolando um sentimento de tristeza, né, de lamentação, de arrependimento, enfim, né? Mas se a gente chega numa festa, num lugar, a gente sente uma outra energia, porque ali tem alegria, né? Daqui a pouco tem amor, tem parceria, enfim, a gente sente outra vibração. E assim é com a gente também. É o que a gente vibra, né? E a terapia floral vai atuar
como esse afinador de frequência, né? E vai despertar, então, a nossa virtude para voltar ao equilíbrio. Então, quando eu estou vibrando no medo, o floral mimos, por exemplo, ao utilizar, ao entrar em contato ali com as minhas células, com o meu sistema, o meu organismo, logo começa a afinar e a alinhar a frequência, tá? Então, o que que acontece? É que eles não atuam como remédios químicos, mas como informações energéticas que vão ajudar o nosso organismo a restabelecer o nosso equilíbrio energético, nosso equilíbrio emocional, tá? E tem muita demanda para profissional, tem, assim, um crescimento muito grande, né, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, em relação às terapias integrativas e às complementares, né? Só que o que acontece? A gente vê muito o profissional que não tem essa visão holística, né? Então, por exemplo, a gente vai lá num fono, numa fonoaudióloga. A fonoaudióloga vai fazer, né, tudo que ela tem que fazer ali, as técnicas e tudo mais, mas daqui a pouco essa criança tem uma trava emocional, tem um medo, tem um trauma, tem alguma coisa, que se a gente complementar com a terapia floral, vai ter um resultado mais positivo, vai ter um resultado mais rápido, né? Então, potencializa o resultado das terapias, né? E como eu disse para vocês, a terapia floral ela é solução para muitos problemas. Quando que as pessoas vão querer marcar um atendimento com a gente? Vão querer agendar com a gente? Quando elas perceberem que de alguma forma a gente tem a solução para os problemas dela, né? A gente quer trocar isso, né? Eu troco o meu dinheiro por algo que vai resolver um problema que eu tenho. E nesse nicho, ou nesse campo, nessa área de atuação, existem muitas questões mesmo, né? Aqui eu trouxe, depois eu vou falar para vocês mais todas as possibilidades, mas antes aqui eu trouxe a questão da integração dos florais com outras terapias, tá? Por exemplo, uma criança que tem problema de sono, e já fica a dica aqui, ó, que tem muita mãe de bebê que busca floral para sono. Teve um período assim que eu só atendia criança com problema de sono, tá? Então a gente pode indicar, por exemplo, um floral como White Chestnut, vai ajudar a tranquilizar aquela mente agitada, né? Que pode ajudar, por exemplo, junto com uma consultoria do sono. Né? Então, o que eu quero trazer aqui é que às vezes a gente tem outro trabalho, a gente pode ter o floral junto, né? Por exemplo, eu sou uma nutricionista. O Cherry Plum é uma essência que ajuda no autocontrole físico e emocional, que pode ajudar na impulsividade, por exemplo. Uma criança que tem problema de aprendizagem, né? E aí a gente vê lá uma psicopedagoga, uma professora com essa dificuldade. E o Chestnut Bud é um floral que ajuda nessa questão da aprendizagem também. Aqui eu falei da fonoaudióloga, né? O Larte, que dá autoconfiança, né? Problemas de comportamento, uma criança agressiva pode usar o Holly, né? Então a gente vai ver lá uma terapia comportamental, uma pessoa que está acompanhando uma criança, mas pode potencializar com o uso dos florais, né? Aqui a questão de terapia ocupacional, talvez uma criança ali que tem o autismo, tem uma sensação de sobrecarga, pode usar o ELMI. O Alnut é para adaptação e para várias outras coisas também. Então, a gente tem um repertório amplo, né? E o terapeuta floral faz o quê? Avalia o estado emocional da criança, indica os florais de Bach específicos, orienta a família, acompanha o progresso e vai promover o bem-estar emocional, vai falar, educar sobre os florais, sobre as virtudes. E na prática, como que funciona na prática mesmo, tá? As crianças elas não vão saber dizer, né, o que que elas estão sentindo, né? Quando a gente fala assim, o que que foi e tal, e a criança diz, eu não sei, ela não sabe mesmo. Ela não sabe dizer exatamente o que que ela está sentindo, expressar, né? E cabe ao adulto que está ali, a pessoa responsável, que tem a função parental, olhar para essa criança e tentar entender a necessidade dela, né? Não só a necessidade física, né? Se está com fome, se está com frio, mas as necessidades emocionais também. É muito importante, né? Então a gente vai ver, entender que as crianças elas não vão saber. E o que que a gente vai fazer? A gente vai sempre atender a mãe, tá? Sempre, em todos os casos, na maioria dos casos de crianças pequenas, 100% dos casos, porque é a mãe que vai falar sobre todo o contexto da vigília da criança, sobre o ambiente que a criança vive. Se eu for pegar uma criança pequena, de uns 5 anos,
Para atender e indicar floral, eu vou precisar de várias sessões com essa criança, de ferramentas para trabalhar com essa criança, até entender aquilo que a criança precisa, tá? Então, levaria bastante tempo para a gente chegar numa fórmula floral. A gente teria que fazer uma avaliação mais extensa. Quando a gente tem o contato com a mãe, tudo facilita, tá? Porque a mãe traz ali a questão que está incomodando a queixa, tá? E aí, a partir da queixa, a gente começa a fazer a nossa investigação e fica tudo mais fácil, tá? A mãe traz, por exemplo, questões da gestação, que é legal saber, questões de doenças, histórico da criança, como que a criança é em outros lugares, onde que ela vive. Então, a gente faz toda essa anamnese com a mãe, tá? Quando a criança é um pouquinho maior, por exemplo, né? Às vezes eu atendo crianças de 9 anos, 10 anos, que querem falar. Ah, mas ela quer falar. Ótimo. Então, primeiro a gente fala com a mãe e com a criança juntas, tá? Começa a conversar, por que que tá buscando floral, qual que é a questão e tal. E depois faz um momento, então, só com a criança, para a criança poder falar um pouquinho, tá? Às vezes também, né, já aconteceu bastante, assim, de eu seguir com essa criança por mais tempo, né, essa criança ir crescendo, virar adolescente, e eu continuar fazendo a indicação de floral para ela, tá? Até o momento que ela mesma consegue expressar. Mas sempre é importante ter esse contato com a mãe, né? A mãe saber, olha o que que a gente está trabalhando, né? A mãe trazer também o olhar dela, trazer as dúvidas. Então, sempre vai estar tudo muito relacionado, tá? Aí, para adolescente, a gente já consegue conversar, já consegue se aprofundar e fazer um atendimento, né, mais sem essa questão assim de dúvida, o adolescente traz e a gente consegue entender, mapear. Mas no caso da criança, então a anamnese é feita com a mãe, tá? E como que a gente faz, né? Então, eu digo que a terapeuta floral, ela é investigadora. A gente tem que ter um olhar investigativo. Porque a gente sempre vai olhar além do que a mãe está trazendo. Ah, tá muito ansiosa e tal, tá roendo a unha, tarará. A gente vai, tá, né? Como não tem um floral para ansiedade, a gente vai ter que compor esse floral da ansiedade, então a gente vai ter que começar a olhar o que está por trás. A gente vai avaliar a rotina da criança, os hábitos, como que é o sono. Por exemplo, a criança tem um sono agitado, a criança tem pesadelo. Como que é o ambiente em casa? Relacionamento com a mãe, com o pai. Ah, fica o dia inteiro com a avó, fica o dia inteiro na tela, né? Como é que é na escola? Ah, na escola é tudo bem, ou na escola tá indo mal nas notas, ou briga muito, ou chora para entrar, né? Como que é a dinâmica familiar? Se teve algum evento, algum fato, significativo, o estilo de criação dessa criança, tá? E a gente vai então analisar esses comportamentos, analisar as emoções, as situações específicas que a criança está enfrentando, tá? E aí a gente então vai relacionar com os estados emocionais do Dr. Bach, com as 38 essências. E eu digo para vocês, eu falei até no começo, né? Quando vocês entenderem, conhecerem as essências florais, isso aqui, ó, essa avaliação aqui de investigar, fica muito mais fácil, tá? Muito mais fácil, porque a gente tem esse repertório, a gente entende, a gente conhece. Por exemplo, a gente conhece o Cherry Plum, que é um floral que ajuda no autocontrole físico e emocional. Aí a mãe vem lá e fala que a criança, por exemplo, se desregula em tal horário. Então, Cherry Plum é uma possibilidade, né? E assim a gente vai compondo a nossa forma. Aí eu quero trazer para vocês o que eu, na prática, vivi, né? A relação do comportamento e das atitudes dos pais e como isso influencia diretamente no comportamento, nas atitudes, nas emoções das crianças, tá? Demais, assim, tá, gente? E o que que a gente vai entender também, além, até mesmo para poder fazer indicação de colagem, a gente precisa considerar isso que eu estou trazendo para vocês, que é essa consciência parental e o estilo de criação que essa criança, que esses pais educam, criam os filhos, tá? Isso é muito legal da gente saber, isso faz toda a diferença, e isso aqui eu trago no curso também, para que a gente não fique só não seja aquela pessoa que vai indicar floral. Ah, é medo, é mímulos. Ah, não, peraí, vamos entender. Vamos entender, vamos se aprofundar, vamos trazer assim uma diferença mesmo para a vida dessa família e entender o que está acontecendo, tá? Então a gente vai ter que, e é muito bacana esse trabalho assim, entender
o estilo parental dos pais, tá? Por exemplo, às vezes a gente vai encontrar uma criança que é criada sob o autoritarismo. Então, é aquela criança que ela tem que obedecer, é aquela criança que não tem querer, é aquela criança que apanha, que fica de castigo, que tem medo dos pais, né? Então, aquela criança que está dentro de um sistema, de uma dinâmica familiar de autoritarismo, que é diferente de autoridade. Então, é algo que gera medo, enfim, tem várias questões, né? Existem também os pais que são permissivos, que é aquela criança que faz o que quer, que não tem limite, que não consegue ouvir um não, né? Que faz daí aquele auê, né? Que é igualmente ruim para a criança, para o desenvolvimento da criança, como o autoritarismo. E tem também o negligente, aquele estilo negligente, aquela coisa assim, pode ficar no celular o dia inteiro, contanto que não me incomode. Pode comer miojo, nuggets, que é o que tem, né? Então, assim, aquela mãe que às vezes, ou ela foi criada assim, sem essa consciência, acaba sendo negligente, ou ela está cansada, exausta, ela tem um monte de coisa para fazer e acaba que ela negligencia, né, a criação do filho por questões pessoais, questões que são dela. Então, tudo isso a gente vai mapear. Então, se a gente vê, por exemplo, que essa criança está crescendo num lar negligente, vai dizer que não vai ficar muito mais fácil de entender a causa da ansiedade dela, ou autoritário, ou permissivo. Então, isso aqui é essencial para o terapeuta floral infantil, tá? Porque tudo isso aqui vai contribuir para os problemas da criança também. Tá? Então, a gente vai, junto com a indicação de floral, trabalhar, acolher os pais, conscientizar e de uma forma muito amorosa e acolhedora, falar com eles sobre o que precisa ser ajustado para ajudar a criança. E isso tem jeito de fazer, tá? A gente não. Uma vez uma aluna me falou, mas como é que eu vou dizer para a mãe o que ela tem que fazer? Eu, não- né? Eu nem sou mãe, como é que eu vou lá dizer para ela? Tu não vai dizer para a mãe o que ela tem que fazer, tu vai conscientizar essa mãe com muito amor, tu vai trazer ela para o teu lado, tu vai acolher, porque normalmente essa mãe está perdida, tá? Essa mãe está perdida, ela está inconsciente. Porque se a gente tem, por isso que isso se chama parentalidade consciente, né? Se a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo, por exemplo, será que esse jeito que eu falo com meu filho é bom para a autoestima dele? Bom, eu quero que ele seja uma criança posicionada, uma criança decidida, mas agora, enquanto ele tá morando aqui comigo, ele tem que me obedecer e ser submisso. Então, alguma coisa aí não está fechando, porque eu preciso desenvolver essa criança para ela ser o que eu gostaria que ela fosse, né? Que é, no fundo, que é o que as mães querem, né? É o que os pais querem. Sempre querem o melhor para o filho, sendo autoritário, sendo permissivo, sendo negligente, mas acontece que há uma inconsciência em relação à forma de criar, e isso é pouquíssimo falado. Hum? Então, aqui eu falei para vocês, né, sobre o estilo autoritário, que pode levar a criança a baixa autoestima, ansiedade, na adolescência, a rebeldia, o estilo permissivo que vai causar nessa criança a falta de disciplina, a dificuldade de lidar com as frustrações, com aquilo que ela não consegue, um comportamento mais explosivo, mais impulsivo, um estilo negligente, aquela criança que tem dificuldade de ter vínculo, tem também baixa autoestima, tem dificuldade de socializar. Então, para tudo, para todas essas questões, tem origem, tem raiz ali na questão parental, tá? Isso são só algumas coisas, tá? Tem muito mais coisas. E a gente pode pensar em nós também, né? Como que será que foi a nossa infância, né? Ou, por exemplo, a autoestima, né? Que é uma coisa que muitos de nós precisamos, assim... Eu comecei assim, né? Foi com a minha autoestima. Eu lembro que eu estava grávida da minha primeira filha, e eu falei assim, mas ela vai se amar. Ela vai se amar, ela vai se gostar, ela não vai ser que nem eu, né? Ela não vai se sentir inferior. E aí eu lembro que me veio assim, tá, mas como que ela vai ser tudo isso se eu não sou? Como é que eu vou ensinar ela? Como é que eu vou passar, transmitir isso para ela? Aí eu comecei a me trabalhar, assim, foi quando eu fui ali para o autoconhecimento, já dava uma, né, já conhecia alguma coisa, mas foi quando eu realmente virou a minha chave, foi quando eu comecei a usar floral, usei muito Mimulus e muito Crab Apple, vocês vão conhecer essa essência, que me ajudou bastante, tá? Eu percebo que fui criada num estilo autoritário e também negligente. E acontece aqui também que muitos pais vão
Às vezes vão ser autoritários, às vezes vão ser permissivos, às vezes vão ser negligentes, vão oscilar, mas existe algo, um estilo que predomina sempre, tá? E tem esses estilos, né? Esses três que eu estou trazendo para vocês, e tem também o estilo que a gente busca e que a gente orienta os pais, tá? Que é esse estilo mais consciente. A parentalidade consciente fala disso, é a gente educar com consciência. É onde a gente encontra o caminho do meio, equilíbrio, firmeza e gentileza, né? Não sou autoritário, não sou permissivo, não sou negligente e busco, sei por que que eu estou criando um filho aqui. Porque o que que acontece? A maioria dos pais educam a partir de valores não examinados. Se a gente tem um projeto lá na faculdade, um trabalho para entregar, alguma coisa, a gente vai lá, estuda e tal, a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Mas quando vem um filho, a gente faz como? A gente faz como a gente acha que é, né? Como fizeram comigo, por exemplo. Ah, eu apanhava, agora eu não vou bater, porque isso foi muito dolorido para mim, então, baseado na minha dor, eu não faço mais aquilo. Ou então eu apanhava e não morri. Não morri e agora eu vou educar meus filhos assim, você tem que aprender, né? Então, acabo batendo, mas como eu disse para vocês, será que essa é a melhor forma? Será que o castigo, o que que o castigo de fato traz para a vida, para o alto valor, para quem o meu filho se identifica que ele é, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, porque é o nosso melhor, o nosso maior projeto são os nossos filhos, né? Não sei se todas vocês são mães, mas a gente, só que existe muita inconsciência em cima disso. Que quando a gente coloca um ponto, uma presença, né? Deixa eu ouvir o que essa criança está falando, né? Não tô no piloto automático. E, e aqui eu trouxe uma foto, uma ilustração assim, para a gente lembrar assim o que que acontece, né? Aqui, por exemplo, a influência do patriarcado, né? ah, na nossa sociedade. O homem é que tinha lá, né, o lugar de destaque, por exemplo, o melhor bife da casa, ah, ele era o que saía, o que vestia, a mulher era inferior, né? Inferior não, submissa. De uma certa forma inferior. Então, a mulher deveria ser submissa, pelo menos naquela época, né? Aí as mulheres e as crianças, então, nem se fala. As crianças, chegava a visita, as crianças iam para o quarto, por exemplo, né? Não pode ficar ali. E as mulheres, elas começaram a buscar esse espaço, essa igualdade. Mas as crianças não. Se a gente for ver, as crianças ainda continuam lá num lugarzinho de que criança não tem querer, né? Então, o que que acontece? Eu trouxe aqui algumas frases comuns de se ouvir na infância. Muitas frases a gente ouvia quando era criança, né? E com certeza tem efeitos negativos que causam ou potencializam sentimentos de invalidação e sofrimentos que resultam em disfunções emocionais e comportamentais. Sabe aquela coisa de que hoje eu me cobro demais? Porque quando eu era criança, né, eu era muito cobrada, nunca estava bom. Sabe aquela coisa que não faz mais que a tua obrigação? Então, assim, isso acontecia com nós e acontece ainda, tá? De uma forma muito inconsciente, né? De uma forma muito sutil. E quando a gente fala de criança, quando a gente fala de emoção de criança, a gente precisa saber isso aqui. A gente precisa conhecer isso aqui. Então, por exemplo, frases como engole esse choro. Ou eu vou te dar um bom motivo para chorar, né? O que que comunica para a criança? Que ela não tem querer, né? Que ela está se olhando de vítima. E se ela não parar, ela vai apanhar, né? Cala a boca e engole o choro, né? Por isso que ninguém gosta de você. A porta da rua é a serventia da casa. Pode ir embora, né? Enquanto estiver debaixo do meu teto, vai fazer o que eu mando. Então, são coisas que, algumas coisas, né? Nossos pais nos falavam, dentro da consciência que eles tinham, e que muitos pais hoje falam, né? Se tu não parar, vou quebrar tua cara, né? Ah, então, o que que isso aqui pode causar de impacto, né? Por exemplo, na autoestima da criança, o quanto ela percebe o valor dela, aquilo que ela pensa, sente, fala é importante, não é importante, não tem o querer, né? Chorar não é algo, né, válido, não posso chorar. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que existem formas de ajudar a criança sem ser assim, né? Sem ser falando dessa forma, porque a gente fala com as pessoas de fora,
de um jeito respeitoso e com quem é de dentro, né? Então, assim, por exemplo, quem é que tu manda calar a boca? Não manda ninguém calar a boca, daí o teu filho tu manda calar a boca, né? Isso é respeitoso? Tu quer, né? Será que faz sentido sendo que essa é a pessoa que eu mais amo na minha vida? É o meu projeto? Por que que eu tô tratando essa pessoa assim? Opa, nunca parei para pensar nisso, tá? E essa consciência eu trago para vocês hoje, para que vocês amadureçam e isso vá se desenvolvendo durante a prática profissional de vocês, tá? Então, eu aprofundo isso muito mais dentro do curso, né? Mas é interessante vocês já saberem, né, que isso é importante. Tá? E eu vou trazer aqui uns exemplos, né, porque às vezes pode não ficar tão claro, mas olha só. Vamos pensar no senso comum. Estou dizendo que todo mundo é assim, tá? Mas o que que normalmente acontece? Quando uma pessoa adulta cai, tá? Uma pessoa lá que caiu. Ela caiu ali, eu botei uma fotinha, a gente vai pensar, tudo bem, o que que aconteceu? Posso te ajudar? Tá bem, né? A gente vai lá ajudar aquela pessoa, né? Não é cai, gente, chora. Porque é quando uma pessoa adulta chora. O que que a gente costuma dizer para ela, né? Tá tudo bem, porque tu tá chorando, a gente vê alguém chorando ali, a gente quer acolher. Mas daí, se uma criança chora, a gente vai dizer assim, não precisa chorar, né? Tipo assim, tá bom, agora chega, né? Ou então se a criança vem chorando, né? Que foi agora? Né? Já tem aquela coisa, né? Quando uma pessoa cai, né? Tá tudo bem, se machucou, quer ajuda. Mas se a criança cai, o que que a gente fala? Não foi nada, levanta. Viu? Tu não presta atenção. Ou a gente fala assim, não doeu, foi só um susto. Será que não doeu? Será que não foi nada? Né? Daqui a pouco aquela criança bateu, se machucou, não foi nada, levanta. Opa, isso aqui não foi nada, isso aqui doeu. Né? Mas se é um adulto que cai, nossa, a gente vai ali ajudar e tal. Se é o filho de alguém que cai, a gente vai ali ajudar. E com o nosso filho, normalmente a mãe, né, baseada no senso comum, hoje em dia até eu atendo várias mães mais conscientes, tá? Mas várias que não são também. Um adulto que tem medo. Eu não consigo dormir bem quando eu tô sozinha, eu acendo uma luz, não gosto de ficar no escuro. Mas daí se a criança tem medo, né? Não, tem que ficar lá no berço, tem que dormir sozinha, senão fica mal acostumada. É como se não fosse validado da mesma forma. Um adulto que está sem fome, a gente vai falar assim, come quando tu tiver fome. Respeita teu corpo. Come uma coisa mais leve, uma frutinha. Mas daí a criança, quando ela não está com fome, tem que comer tudo, né? Não vai ganhar sobremesa. E ainda tem aquela música, come que a mamãe fica contente. Então, assim, se tu não comer, eu vou ficar triste, né? Então, para a criança, e que daqui a pouco para nós, assim, é algo, não, né? Mas não vai ficar triste de verdade. Mas a criança, ela é uma péssima intérprete. Digo para vocês, elas interpretam as coisas do jeitinho delas, né? Que elas ainda estão aprendendo sobre isso. Então, às vezes, a mãe não precisa nem dizer o que que foi que esses tempos eu falei para minha filha alguma coisa. Eu falei que a orelha dela era a orelha do papai. Falei assim, tua orelha é a orelha do papai. E falei por falar. O que que acontece? Eu acho que ela acha a orelha do papai grande e ela não, ela passou a usar o cabelo assim, ó. E aí, eu perguntei, filha, bota o cabelinho, né, pra trás da orelha e tal, não sei o quê. Não, tu disse que a minha orelha era grande. Eu não disse que a orelha dela era grande. Eu disse que a orelha dela era igual ao do papai. Mas o que que ela interpretou? Daqui a pouco ela viu a orelha do papai lá, olha, essa orelha é grande. Minha também é igual a dele, né? Ou pelo tamanho, né, da cabeça da pessoa. Mas será que a minha orelha é igual? É grande assim, igual a dele? Mas eu não disse isso, né? Então, a gente sempre tem que cuidar e saber que a criança interpreta do jeitinho dela, tá? Quando um adulto que é contrariado, né? Alguém fala uma coisa que a gente não gosta, tal, o que que a gente quer? A gente quer ser entendido. A gente fica irritado, a gente quer justificar, a gente quer argumentar, a gente quer ser validado. Eu digo para vocês que eu já nem quero mais isso aqui. Já passou para mim, tá? Assim, às vezes não deu, não deu, né? Prefiro não, né, não argumentar, não justificar. Mas, né, vamos pensar numa relação mais íntima de casal, né? Que eu tô querendo falar alguma coisa pro meu esposo. Talvez pro meu esposo eu ainda quero essas coisas. Mas a gente quer ser entendido. Só que uma criança, quando é contrariada, e se ela quer falar, né, ela é teimosa, ela é difícil, ela não aceita ou não, ela me afronta. A gente conversa muito isso, ela me afronta.
Só que, na verdade, a criança não está afrontando, a criança está querendo argumentar, trazer ali a ideia dela, que não é algo ruim. Eu digo até para Zara, ela não é teimosa, ela é decidida. Ela tem bons argumentos. Vocês entendem que para uma criança isso é bom, ela poder desenvolver o raciocínio, o argumento, opinar, né? Poder dizer, tá, mas por que não? Tem aquele meme assim, a família para no posto de gasolina e a mãe pede um café. Fala assim, quero um posto de conveniência, quero um café. E aí a guriazinha atrás fala assim, mãe, eu quero um cookie. Daí ela diz, não, tem cookie em casa. E aí a menina fala, a gente tem café em casa também. Daí, opa, vai comprar o cookie pra menina. Comprou o cookie pra ela, tinha toda razão. Mas não, né? Eu posso tomar meu café, mas o cookie ela tem em casa. É sutil, assim, coisas que a gente não percebe. A violência também, né, contra tudo, contra os animais, né, é um absurdo resolver as coisas com violência, mas quando a gente vê a violência contra a criança, a gente fica assim, mas cada um educa como quer. Mas aí eu pergunto, será que educa como quer ou será que educa de forma inconsciente? Porque se realmente soubesse, ia saber que a violência não é boa para a criança, tá? E aqui eu trago para vocês um valor base. Sempre quando vocês forem atender uma mãe, sempre quando vocês forem indicar um floral, vocês vão acolher essa família, né? O que que eu vou falar para essa mãe? Como é que eu vou conduzir esse atendimento? Como é que eu vou orientar essa mãe? Vocês ensinem o igual valor, tá? O que que é o igual valor? É a gente poder olhar para a criança da seguinte maneira. Pensar assim, ó, as minhas emoções, o meu querer, a minha opinião, o meu desejo, né, a minha vontade tem o mesmo valor que o querer da criança, a vontade da criança, a opinião, o desejo, o querer, tem o mesmo valor. Mas isso quer dizer então que eu vou deixar a criança fazer o que ela quer? Não. Mas eu vou validar a criança. Eu vou validar. E aí eu venho com o meu sim ou com o meu não. É a mesma coisa a questão do cookie, né, que eu estava contando para vocês. Não, tu tem cookie em casa, você tem café em casa. Então, assim, é tu olhar para a criança com igual valor, é um exercício a ser feito. É ouvir a criança, é, é entender, por exemplo, a criança ela quer comer um sorvete, né? Eu vou deixar a criança comer um sorvete antes do almoço? Não vou deixar, mas eu vou dizer, tu quer tomar um sorvete? Depois, é bom sorvete, né? Eu sei, às vezes eu sinto também vontade de comer um doce antes, mas a gente tem que esperar o almoço. Eu validei, ao invés de dizer para a criança assim, não, não vai comer um sorvete agora, você quer, né? Que é o que normalmente acontece, tá? Então, o que que a gente entende no final das contas? Que a terapia floral infantil, ela não é um processo voltado só para a criança, mas também para essa figura parental que 99% das vezes vai ser a mãe que vai nos buscar, tá? Por isso que a mãe também é incentivada a buscar floral. Por exemplo, aquela mãe que está autoritária lá, não quer saber. Essa mãe também está sofrendo, também está difícil para ela, né? E quem sabe a gente dá um floral ali para ela se sentir, ficar um pouco mais flexível, ter um pouco mais de compaixão, né? Aquela mãe que está exausta, cansada, é negligente, né? Daqui a pouco a gente ajudá-la para que ela possa dar uma atenção também. Ou às vezes a forma que a mãe lida com o medo ou com alguma dificuldade da criança, a gente poder validar a criança e ajudar a mãe a validar essa criança também, além do uso do floral, entendem? Porque lembra que eu falei para vocês no começo, quem tá desde o começo da aula, quando a gente indica um floral para um adulto, olha, eu tô com impaciência, né? Então aqui tá o impatience, e tu vai buscar desenvolver essa paciência. Eu me cobro demais, então aqui tá o Rock Water, um floral que vai te ajudar a ser flexível. Aí então eu tô trabalhando a minha flexibilidade, mas e a criança? A criança conta com os cuidadores, conta com a figura parental, para fazer os ajustes necessários para ajudar essa criança com o uso dos florais. Ou então, vou dar um exemplo bem clássico, assim, a gente vê uma criança agressiva, a gente vai dar role para essa criança, mas e se essa criança apanha em casa, qual é? Né? Ela pode parar de bater, mas entende que tem uma influência muito direta, né? Que é o que ela vê, que é o que ela convive, que é o que é normal, então ela vai bater, né? Então, esse é um exemplo, assim, bem raso, porque isso tem muitas camadas, tá? Muitas camadas. Mas isso que é o legal, né? Isso que é o demais, assim, da terapia floral infantil, né? É uma riqueza, é algo, assim, muito bacana que a gente pode fazer pelas crianças e pelas famílias, né? Então, como eu disse para vocês, a gente incentiva a mãe a utilizar os florais,
faz ali o ajuste na postura, né, da mãe para ajudar as crianças. E aqui eu trouxe, ó, que um bom trabalho é desenvolvido, então, com a combinação da nossa análise e indicação de floral e uma orientação parental também, tá? O que que eu recomendo vocês atuar com a terapia floral infantil, né? Pela demanda, porque muitas famílias têm despertado para a importância da saúde emocional das crianças e não tem, assim, tanto terapeuta integrativo, complementar, focado para a criança. Podem ver, né? Vocês podem ver, vão ter poucos, assim, que têm essa especialidade, vamos dizer assim. Porque acaba que, eu atendo criança, eu atendo adulto, eu atendo isso, aquilo, mas não me aprofundo em nada. E é importante que a gente possa ser bom em alguma coisa. É importante que a gente possa ser especialista. Assim, por exemplo, se eu tenho um problema específico de saúde, eu vou preferir ir num especialista ou num clínico geral? Num especialista. Então, quando a gente traz esse foco para as crianças, a gente vai estar trabalhando com esse universo e a gente vai estar ajudando uma família inteira, né? Porque a criança é como se fosse o gatilho, né? Ah, até vou falar essa palavra, não sei se talvez seja certa, mas é tipo a isca, né? A mãe vem pelo filho, o amor da mãe move ela para ela vir pelo filho. E aí a gente consegue trabalhar e desenvolver várias outras coisas que a mãe não via. E as mães saem muito felizes e agradecidas dos atendimentos, porque são coisas assim que elas realmente nunca pararam para pensar, tá? A gente vai poder cuidar integralmente, tem um amplo campo de atuação, por exemplo, tu pode ser terapeuta floral infantil para trabalhar várias demandas das crianças, ou tu ainda pode ser terapeuta floral infantil especialista em autismo, especialista em crianças atípicas, ou terapeuta floral infantil para aprendizagem, para sono, como eu disse para vocês, tem muita mãe de bebê, né? Então, assim, existe muita coisa que a gente pode fazer, né? Então, desde a gestação, né, até a questão de desfraude, do desmame, que é um desafio, a questão de adaptação escolar, a questão dos medos em gerais, que as crianças sofrem com várias questões de medo. Vamos ver o que mais. A gente pode ajudar a criança no comportamento, na questão da agressividade, no próprio aprendizado, né? A criança que tem dificuldade de aprender, crianças muito agitadas, com ansiedade, com TDAH, com autismo, né? E outros transtornos, outras coisas, para traumas, luto, perdas, para a chegada de um irmãozinho, para uma criança que está passando ali por um pico de desenvolvimento, salto do crescimento ali, que passa por dificuldade, por exemplo, a ansiedade da separação. A gente percebe ali que a criança fica mais nervosa, uma separação dos pais, uma mudança de casa, uma dificuldade de socialização, né? Uma questão lá na escola. A gente tem muita demanda, muita coisa que criança passa que a gente nem imagina, tá? E quando a gente começa a entrar nesse universo, a gente começa a perceber e que a criança passa e que a mãe passa também. Porque daí a mãe não sabe o que fazer. Meu filho tá, vamos pensar. Por exemplo, eu atendi um caso bem importante, assim. O menino, ele assistiu na televisão, no YouTube, algum bicho, alguma coisa lá que ele ficou muito assustado. E ele começou a ter pesadelo e começou a chorar desesperadamente todos os dias, com medo da morte. A mãe não sabe o que fazer. Já falei para ele que tá tudo bem, já falei, mas ele tem medo da morte. Então, a criança que tem esses medos, que tem o toque, por exemplo, a criança que tem insônia, não consegue dormir, ou a questão de sono muito agitado. E para todas essas coisas, as mães buscam alternativas, elas fazem, mas elas não encontram assim solução. E quando elas veem a questão assim do floral, talvez por ser algo mais concreto que elas possam dar para as crianças, elas aceitam e porque é natural, né? Então, é um recurso. Lembra que eu falei para vocês de ser solução para muitos problemas? Então, é um recurso que, quando divulgado, quando informado, quando a gente leva isso, tem uma aceitação muito boa para as mães, tá? Então, eu recomendo demais, assim, vocês aderirem à terapia floral para criança, vocês poderem se especializar, né? Unir aqui, como eu falei, unir a carreira e o propósito, né? Ajudar as famílias a apoiar a infância. Lembra no começo da aula que eu falei para vocês em relação a esse mundo melhor que a gente quer? É aqui que começa, né? Vocês já ouviram falar que a segunda metade da vida é para consertar a primeira metade da vida? Imagina se não precisasse ser assim.
né? Se a gente pudesse ter infâncias mais saudáveis. E às vezes é uma coisinha que a gente fala e a gente nem tem ideia do impacto que pode causar na vida da pessoa, né? A gente não pode se subestimar ou subestimar o nosso trabalho. Ah, eu já pensei muito assim, mas isso aí as pessoas já sabem. Não sabem, gente. Às vezes o que é muito básico pra gente, só porque é muito básico pra gente, não quer dizer que todo mundo sabe. As pessoas não sabem. Então, isso aqui que eu entreguei para vocês hoje é, é ouro puro, não é? É a informação, assim, que vocês vão levar adiante, pode fazer muita diferença, tá? Muita diferença mesmo. Eu trouxe aqui alguns depoimentos para falar para você sobre os melhores motivos para você se tornarem terapeutas florais. Aqui eu tenho uma cliente que falou assim, ó. Te conheci por acaso, apareceu tua página para mim como uma sugestão, achei interessante as ideias, as propostas, tinha interesse em realizar uma consulta, mas sempre deixava para depois. Um dia, diante de algumas situações com meu filho pequeno, marquei um atendimento via WhatsApp, né, que eu faço muito atendimento online. Me arrependi de não ter realizado o atendimento assim que te achei por acaso. Mas tudo tem, né? Tudo tem seu tempo, a sua hora. Foi maravilhoso. Tu consegues fazer conexões que nós nem sabíamos que tínhamos que trabalhar. Que é essa conscientização, esse olhar, essa forma de mostrar para a mãe o que precisava ser ajustado ali para ajudar a criança. Tá? Aqui, ó, Andressa, me desculpa a hora, quero te agradecer por tudo. Os meninos viraram uma chave que eu nem sei, que eram gênios, tá? Nem sei explicar. Me parecem outras crianças e o meu floral, tem ajudado muito também. Ah, segui teu conselho sobre deixar do lado de fora as minhas ansiedades e me dedicar mais meu tempo somente a eles. Aqui, provavelmente, eu trouxe ali a necessidade de se conectar, de um tempo de qualidade. Tenho certeza que também ajudou. Aqui eu tenho também um depoimento de uma mãe atípica, né? Recebemos o diagnóstico de autismo do nosso filho, que já estava há um bom tempo nas terapias, mas o laudo foi um baque para nossa família, tá? Nessa época ele tinha muitas crises e era agressivo. Com os florais e a escuta cheia de paciência e palavras de carinho, conseguimos conduzir a nossa rotina para momentos de menos ansiedade e tristeza. Temos uma menina mais velha que foi esquecida por todo esse diagnóstico. Nosso casamento estremeceu, eu, como mãe, me sentia depressiva e incapaz, e meu companheiro também. Hoje me sinto grata pelos florais e ter encontrado a Andressa. Moramos em outro estado, eles são de Santa Catarina, mas continuo com as consultas online. No começo da pandemia, tivemos uma consulta, conversamos muito e com os florais que ela receitou para cada um da família, indiquei para todo mundo, sentimos a diferença que fez nesse momento tão delicado. Recomendo muito, parabéns, Andressa, por essa missão. Né? Quem tem olhos para ver, veja, né, o quanto esse trabalho pode ser impactante, tá? E o que que é necessário para a gente atuar como terapeuta floral infantil? A gente tem que se identificar com os florais de bar, e com esse público, né? Ter essa vontade genuína de poder ajudar com os florais, ajudar as pessoas com esse trabalho, né? E se tu atende, então, esses requisitos, a gente precisa o quê? Dominar o assunto, conhecer sobre as essências florais, né, de forma profunda, ter uma base de informação sobre o universo da criança, e uma metodologia de apoio para orientar os pais, que é sobre a parentalidade que eu estava falando para vocês. Não é necessário ser um profissional da área da saúde ou ter conhecimentos científicos em saúde para estudar, fazer o uso, trabalhar com os florais, tá? A gente pode trabalhar tanto de forma exclusiva com os florais de bar ou associar os florais com outras técnicas, né? Com outros recursos. Né? Não precisa ser só terapeuta floral, eu tenho outras terapias, eu associo, eu faço tudo junto, né? E a terapia floral, ela não tem um órgão ou um conselho regulamentador, né? Mas a gente tem associações que são, que apoiam a nossa classe ali, né? São voltadas para as terapias integrativas, como, por exemplo, a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Então, trazem um respaldo para a gente. Não é obrigada a se associar, né? Só que não é por isso que a gente vai exercer a profissão de qualquer jeito. É interessante a gente ter conhecimento, a gente ter uma certificação, ter registro, né? Isso vai trazer credibilidade, vai trazer respaldo e também comprometimento, porque senão a gente não sustenta, né? A gente não consegue sustentar uma coisa assim. Eu não consigo ter sucesso com a minha carreira de terapeuta floral infantil se eu faço tudo de qualquer jeito, né? A gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre se atualizando. Isso é muito importante. E agora eu vou falar para vocês aqui sobre o curso de florais de bar para as crianças, tá? O curso completo, que é o curso que eu desenvolvi com a minha experiência, com o meu conhecimento.
e gosto muito dele, né? É um presente, assim, para mim. Já faço a venda desse curso desde o início do ano passado. Então, já temos algumas alunas lá curtindo, conhecendo. E agora eu quero fazer esse convite aqui para vocês, tá? O que que vai ter lá no curso? A gente vai aprender de forma mais profunda a filosofia e a obra do Dr. Bach, como fazer o uso e as aplicações dos florais, né? Como que, quantas gotas, né? Como é que é no frasco? E se eu quiser fazer na pele, por exemplo, um creminho, se eu quiser fazer para o ambiente, eu posso usar no banho. Então, tem várias formas de usar e eu ensino para vocês, tá? Como fazer a manipulação, caso tu queira comprar um kit e fazer tu mesmo, o floral, eu ensino, e também como solicitar na farmácia, tá? As principais dúvidas, curiosidades em relação à terapia floral para criança, por exemplo, o álcool, né? Ou então, se vicia, ou então, se a criança recém-nascida pode usar, se a criança XY pode usar, enfim, você pode usar como medicamento, assim, é tudo que é de dúvida, de curiosidade, coisas assim que vão chegar para vocês, vocês vão dominar, tá? Como fazer a anamnese e conduzir o atendimento, tá? Da terapia floral infantil. Aqui eu trago uma aula muito legal, onde eu dou o passo a passo para vocês investigarem e ficarem muito boas nisso, tá? Muito, muito bons nisso. Conseguir investigar e entender por onde eu começo e como é que eu faço a síntese, como é que eu ligo Lé com Cré para escolher a essência floral, tá? Então aqui eu trago um passo a passo para vocês. Aí a gente aprende todas as 38 essências florais, mais a fórmula emergencial ilustrada. Tem um card ilustrado para cada uma cena, voltado para a criança, e as possíveis indicações, tá? Por exemplo, vai ter lá impatience, a virtude, o desequilíbrio, depois vai ter em que casos eu posso usar, em que situações eu posso usar o impatience. Então, eu trouxe diversas situações possíveis para a gente utilizar cada uma das essências florais. E, além disso, como que eu abordo, além de indicar o floral, o que que eu falo para essa mãe? Então, tem também, né, as orientações que a gente pode dar, sugestões que a gente pode dar, como que a gente orienta a mãe acerca desse estado emocional, tá? Tudo com como base, tendo como base a parentalidade consciente, tá, gente? Então, assim, de uma forma respeitosa, amorosa, a gente vai saber orientar a partir de cada estado emocional. Tem também uma aula muito bacana, acho que eu falei para vocês aqui no início da aula, sobre florais de Bach para as crianças com autismo, tá? Então, me aprofundo bastante sobre esse tema. Que, como eu disse para vocês, eu também sou mãe atípica, então eu precisei buscar, estudar, então aproveitei desse recurso e atendo também muitas mães, né, que têm criança com autismo, e os florais funcionam muito bem, é muito bom mesmo. Então, eu fiz essa aula, assim, situando vocês dentro desses campos de desenvolvimento que as crianças com autismo precisam, né, ter dificuldade, por exemplo, e como que os florais podem ajudar em cada situação. Bem legal. A gente tem estudos de caso para fixar o aprendizado. A gente vai aprender sobre a parentalidade consciente positiva, como trabalhar o processo terapêutico da mãe, tá? Porque às vezes a gente vai se aprofundar com a mãe. E é bom isso, né? A gente pode fidelizar ali a cliente, a gente vai seguir adiante com ela e a gente pode ir fundo com a mãe. Então, eu falo sobre o processo terapêutico com a mãe em si, tá? A gente aprendeu os estilos parentais, como fazer orientação aos pais de forma fluida, fazer informação. E a gente vai aprender também sobre os principais temas da infância, né? Aplicados à terapia floral. Para a gente não chegar totalmente crua, daqui a pouco eu não sei nada sobre esse universo, mas aqui eu trago para que vocês possam conhecer, por exemplo, fases do desenvolvimento, da amamentação, do desfraude, do sono, da ansiedade, dos medos, birras, né? A questão do cérebro da criança. Então, tem muita coisa bacana aqui para que vocês se situem dentro dessa área infantil, tá? Falo sobre todas as possibilidades que vocês têm de atuar como terapeuta floral infantil. Tanto, por exemplo, aqui vocês fazendo parcerias, onde que vocês divulgam o trabalho, porque a gente sabe que tem demanda, e onde é que estão essas crianças? Então, aqui nessa aula eu falo sobre a demanda e sobre como que vocês podem atuar, para onde vocês vão buscar os clientes de vocês, né?
Caso eles não venham, né, ali, ou não sei o que que vocês fazem ou vão fazer para divulgar o trabalho, né? Mas eu dou muita possibilidade de busca por cliente, tá? Nessa aula, né? Como que tu faz ali a tua atuação. Como se posicionar profissionalmente no Instagram também, estratégia para o negócio, como criar produtos e serviços autorais. As minhas aulas, elas são aulas bem diretas, tá? Costumo, assim, ser bem direta, bem objetiva, mas nem por isso não são profundas, tá? Mas o que acontece? Eu vejo muitos cursos online, muitas coisas assim, que as pessoas falam, às vezes uma coisa que poderia falar rápido, né? Ou de uma forma mais prática, mais objetiva, acabam trazendo nuances que talvez não seriam necessárias. Então, assim, como ele é um curso que tem bastante aula, né? São 38 essências, então para cada essência tem um vídeo, tá? Mas não são vídeos extensos, longos, que são cansativos, são coisas objetivas, ilustradas, né? Tem um material complementar muito legal também, que vocês vão poder imprimir para fazer a apostila de vocês, para revisar, para fazer consulta, né? Levar para o consultório junto com vocês, estar do ladinho ali, para quando vocês precisarem. Então, tem um certificado de 80 horas a aula, que valida o teu conhecimento, né? E esse certificado, ele é entregue para vocês a partir de alguns estudos de caso que vocês fazem e me entregam, né? Então, eu avalio, acompanho vocês, entendo ali o conhecimento de vocês e faço a entrega desse certificado, que é um certificado que tem registro, tá? Na Biblioteca Nacional, então o curso é registrado tudo certinho, vocês vão ter ali o registro profissional de vocês, tá? É numa plataforma que tu pode acessar os conteúdos. Eu sempre atualizo coisas ali. Por exemplo, todos os meses a gente tem uma mentoria ao vivo. Então, todos os meses já tem, né? Se vocês não conseguirem participar ao vivo, vai ficar gravado lá. Então, tô sempre atualizando, sempre levando coisas novas, né? Coisas que eu vou, por exemplo, a aula do autismo foi algo que eu coloquei depois, né? Então, conforme eu for atualizando, vocês vão recebendo tudo, né? Todas as atualizações. Também algo que vai ser bacana, a gente tem um grupo, né, de alunas e a minha supervisão, tá? Então a gente vai estar junto, assim, a gente vai ter um contato via WhatsApp, para caso tu precise tirar dúvida, eu vou te acompanhar, né? Durante o curso, após o curso. Então a gente vai criar um vínculo, vai fazer uma amizade, né? E ser parceiras de trabalho nessa, tá? Com a terapia floral infantil. Então tu não vai ficar sozinha, não vai se sentir sozinha. Sabe aquela coisa assim, tá? Faz o curso, te vira? Não vai fazer o curso, tu vai ter as mentorias, tu vai poder tirar tuas dúvidas na mentoria, com as colegas no grupo, ou até mesmo diretamente comigo, se tu preferir, tá? Aqui é o certificado, tá? Aqui ele estava com 60 horas, eu esqueci, não acabei não mudando, tá? Mas agora ele já está com 80 horas, tá? Porque eu incluí novas mentorias e novas aulas. E aqui, ó, eu quero trazer agora esse presente para vocês, tá? Lembra que eu falei para vocês no começo que para quem se inscrever, ah, eu quero dar alguns presentes, né? Então, eu também trabalho, tenho uma agência de marketing digital, a Vitrio, tá? E a gente trabalha, né? Inclusive, dou mentorias para as minhas alunas sobre Instagram, sobre estratégia de conteúdo, sobre formas, né, de divulgar o trabalho. E para o primeiro inscrito, o que que eu vou presentear, tá? Um curso de formação em parentalidade consciente, que é o Amor que Move. É um curso que está em andamento, tá? As aulas também são gravadas. Ele é um curso onde tu vai ter, então, um aprofundamento na parentalidade consciente. Desde ali da conscientização dos pais, dos trabalhar e se aprofundar na criança interior da mãe, a trabalhar a questão da espiritualidade e a questão da prática no dia a dia. Como que eu consigo a colaboração dessa criança? Como que eu crio uma criança com uma boa autoestima? Então, praticamente tu vai ter dois certificados, duas profissões em uma aqui, tá? Sendo educadora parental e também terapeuta floral infantil. Aqui, então, para o primeiro inscrito, ganha esse curso de formação em parentalidade consciente, tá? Já é automático para quem inscrever primeiro. E a mentoria individual comigo, para que a gente possa estruturar todo o teu negócio. Por exemplo, tá, então o que que eu vou fazer? Bom, eu vou atender com isso, com isso, com isso, o que que eu vou vender? Ah, posso vender isso, queria fazer um curso, queria fazer um grupo, queria fazer um e-book, queria fazer tal. Vamos ver o que que vai.
Porque o teu negócio não pode ser só atendimento, né? Tu precisa ter mais coisas para vender, para poder viver de terapia. Ainda que tu faça, por exemplo, pegar outro trabalho, né? Ah, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora, né? Mas, e o que mais que tu pode fazer? Sendo quem tu é, tudo que tu tem, sabe a gente entender se tudo que tu tem para entregar para a vida, para o mundo, né? Então, eu te ajudo com isso, tá? Então, a gente faz ali melhorando as tuas redes sociais, a gente ajusta o teu posicionamento, a gente faz um site, uma página de vendas profissional para te vender o teu serviço, a gente te ajuda com anúncio, caso tu queira divulgar com anúncios, né? A gente te dá um suporte completo, tá? Então, aqui é algo riquíssimo, tá? Mas para o primeiro inscrito, tá bom? Para o segundo ao quinto inscrito, ganha também o curso de formação e eu vou fazer uma mentoria em grupo com 4 encontros, tá? Para falar de criação de conteúdo, estratégia para divulgar o negócio, apoio com post, com anúncio, linha editorial. Para quem se inscrever até a meia-noite, todos que se inscreverem hoje, tá? Vão receber os cards ilustrados, versão digital. Vocês conhecem os cards, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Dizem se vocês conhecem os cards. Eu vou mostrar para vocês mais para o final, mas isso aqui ó, tem também no material complementar. Mas aqui, ó, para cada uma cada estado emocional, tem um cardzinho desse aqui, ó, para apoiar vocês. É uma ferramenta. Aqui a gente fala de Honeysuckle, que é um floral que trabalha a questão de quem fica muito conectado com o passado. Aqui, ó, a criança se atirando no chão do supermercado, a gente fala de Cherry Plum. Tá? Então, assim, são 38 cards ilustrados na versão digital. Vocês recebem para todo mundo que se inscreveu hoje até a meia-noite. Depois eu mostro melhor para vocês aqui. Mas esse trabalho aqui é demais, modéstia à parte, né? Um trabalho que eu desenvolvi junto com a minha professora de florais, acho que foi em 2022. E vocês recebem também. E aí, também para quem se inscrever até a meia-noite e não ficou até o quinto ou o primeiro, até o quinto, eu vou fazer um sorteio, né, para entrar também na mentoria em grupo, tá? Daí vai participar do sorteio. Por exemplo, eu fiquei em décimo, consegui comprar só 11 horas, mas daí tu vai participar também do sorteio para essa mentoria, tá? E todos que se inscreverem nas próximas 24 horas, até as 10 horas da noite de amanhã, vão ter o acesso vitalício, tá? E aí, então, eu vou sortear uma vaga para da essa mesma mentoria inicial ali, a individual, tá? Então, ainda que tu te inscreva até a meia-noite, vai concorrer aqui para mentoria em grupo. Se tu não ganhou, tu ainda vai estar concorrendo para essa aqui, tá? Se tu te inscreveu amanhã, tu vai estar concorrendo para essa aqui. E o acesso vitalício para todos, tá? Para todo mundo que se inscrever até nas próximas 24 horas, tá? Então, vocês vão receber o curso, tá? Completo de Corais de Bar para as crianças, os cards aqui, ó, os cards digitais. A gente vai aprender sobre. Eu trouxe aqui as aulas, assim, que eu acho maravilhosas, assim, né? Todas são, mas essa aqui eu acho que vai fazer muita diferença no trabalho de vocês em relação aos florais de bar para autismo, como fazer anamnese para que vocês possam se sentir mais tranquila, a mentoria individual, a mentoria em grupo, o certificado, aqui o Amor que Move, que é o curso de educação parental, formação em parentalidade consciente, orientar a mãe e só algumas coisas aqui, tem muito mais, tá? E o curso, ele é 997, tá? Mas eu estou fazendo nessa turma por 497 à vista, ou tu pode parcelar em até 12 vezes de 49,70 no cartão, tá? E aí, gente, ele é uma campanha, um valor promocional que fica só até amanhã, tá? E aí depois, então, eu fecho as inscrições. Mas quem comprar agora, né, já ganha esses bônus aí que eu falei para vocês, tá? Então, deixa eu descompartilhar aqui a tela, que eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao curso. Vamos ver o que mais que vocês perguntaram ali. Eu disse para vocês no começo que eu tô sem minha equipe hoje, né? Então, eu vou mandar para vocês o link para vocês irem comprar. Porque se vocês querem se preparar aí, pegar cartão, pegar tudo,
para poder fazer então a inscrição. Eu já vou liberar a, o link, tá? E aí depois eu vou responder as perguntas de vocês. Vou mandar aqui para vocês. Espera aí só um minutinho. Eu vou mandar no nosso grupo, tá? E vocês podem ir tirando as dúvidas de vocês aqui comigo. Acabei de enviar, tá? Enquanto vocês vão fazendo ali a, a inscrição, eu vou olhando aqui sobre as perguntas, tá? A Lupércia falou que o neto dela é hiperativo, com dificuldade em gravar sílabas para alfabetização. Qual o melhor floral? A gente poderia utilizar aqui o Chestnut Bud, mas a gente teria que entender se não tem outras causas, né? Outras causas emocionais para ajudar. A questão da hiperatividade, talvez a gente poderia usar um Vervae, um Impatience. Então, tudo depende. Lembra que não tem fórmula pronta, né? Quero aprender para mim e para as minhas filhas. A de 13 é nível um e quem sabe fazer uma profissão. Sabe que quando eu criei esse curso, eu pensei muito nas mães, assim também, porque foi assim comigo, né? Eu comecei eu queria trabalhar, assim, sabe aquela coisa assim, queria fazer uma coisa, empreender, fazer uma coisa, mas o que que eu vou fazer? Sabe aquela coisa assim, eu vou fazer bolo para vender, fazer umas marmitas? Eu adoro a terapia floral, eu vou fazer terapia floral, eu vou oferecer o serviço de terapeuta. E deu muito certo para mim, né? Então, eu já estou nessa carreira aí há bastante tempo e, e é algo bacaníssimo, assim, como eu disse, eu uni carreira, propósito. E aí, desenvolvi esse método com a parentalidade consciente, estou entregando ele para vocês, tá? Mímulo serve para fobias? Uma pessoa corajosa pode ter fobia? Por isso a pergunta. Serve para fobia, serve para medo, né? Mas tem florais que eles ainda são melhores para fobia. Por exemplo, o Rock Rose, né? Ah, ou a depender, a gente tem 5 florais do grupo do medo. Então, a gente teria que entender melhor o que que seria essa fobia. Hum? Mas o mímulo, sim, né? Ah, eu tenho medo de lugares fechados, né? Mas aí a gente já investiga também outras coisas, tipo um trauma, né? A gente vai tentar buscar outras questões, né? Eu nunca fico satisfeito só com isso, né? Deixa eu entender aqui que eu gosto de investigar, né? Com esse curso, posso indicar florais, me tornar terapeuta floral. Pode fazer isso, tu vai receber o certificado. E eu que eu falei aqui, ó, não precisa se registrar em associação, tu vai ter o certificado com o registro, com o teu registro, tá? Que eu forneço, tá? Pode colocar um floral em suco ou somente na água ou sublingual. Pode colocar em suco também, tá? Meu filho é inquieto, até dormindo não para quieto, sente medo à noite. Tem floral, tem floral para essas questões, tá? A gente só dá uma investigada. Já dei floral para o meu filho quando estava internado. O médico liberou ele apesar de estar tomando antibiótico endovenoso, pois confirmou o teor alcoólico, que o teor alcoólico era baixo. Uhum, que legal, é maravilhoso assim a criança que precisa estar internada. Imagina quanta coisa, né? A criança passa, né? Então um Olive aqui daria muito certo. Talvez se ela tivesse com medo, ansiosa. A minha filha de 29 assistiu a aula e foi tirar print, foi tirando print. Eu posso mandar depois para vocês o material da aula. Eu vou ver como que eu vou fazer, tá? Vende somente o curso Amor que Move? Sim, ele está fazendo. Não divide o valor do curso sem juros. Olha, a princípio tem os juros lá do cartão, né? Aqui, olha, fazendo Pix. Pode fazer no Pix, tem a possibilidade de Pix ali. Agora, o boleto parcelado, por enquanto, não, tá? Vou tentar amanhã. Meu filho é que mexe com isso. Isso, Lupércia. Mas tenta para concorrer. É só até amanhã mesmo, né? Mas de repente chama ele aí para ver se ele não te ajuda para te ganhar alguma coisa hoje já. A Regiane, para criança de lição de blend, também é 30%. Assim, ó, o brand é um conhaque de uva, né? Que ele é feito como conservante, né? Ele é utilizado como conservante no floral.
e 30% é normalmente o protocolo, assim. Mas por causa do gosto, normalmente eu indico 10%, tá? Que também é tranquilo. E eu aprendi isso com a farmácia, tá? Eu tenho, então, algumas amigas farmacêuticas, tem algumas farmácias da minha confiança, assim, que elas me recomendaram pelo gosto, conserva da mesma forma, tá? Então pode ser 10%, sem problema nenhum, tá? E é isso. Para crianças não seria glicerina vegetal? Pode ser também, tá? Não tem problema. Mas assim, como eu disse, sendo a glicerina ou sendo o álcool, os dois têm um gosto ruim, tá? Talvez a criança tenha que se adaptar. Mas pode fazer com glicerina também sem problema, tá? Se a farmácia faz, a farmácia sabe o protocolo, pode pedir com glicerina. Se a mãe se opor. Se não, pode fazer normalmente em 10%, tá? E vocês têm mais alguma dúvida? Eu quero que vocês comentem comigo aqui o que que vocês acharam da aula, vocês que ficaram aqui até o final, a Lana, a Lupércia, a Lídia. A Lídia já é aluna, porque eu tenho uma aluna, Lídia. Gilene, Simone, Silvana, Aline, Karina, Maria do Carmo, Áurea, Flávia, o Girlan tá aqui também, que achou da aula, Girlan, Marcele, Karen, Angélica. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz que vocês gostaram. E espero vocês. Ó, Silvana, tu me chama ali no grupo? Ah, ali no grupo tem o meu contato individual, tá? Vai ter ali a Andressa aí, ou vai ter o suporte. Aí tu me chama que eu te passo mais informações sobre o Amor que Move. É lindo também o curso, gurias, né? Vocês vão amar. Gurias e meninos, né? Que eu tô falando gurias, mas a gente tem meninos hoje também. O curso parece muito bom, interessada na aula de autismo. Ah, é bom, tá? Claro que eu não vou falar que não é, né? Porque o que fiz é muito bom. Aula maravilhosa, adorei, muito boa. Que bom que vocês gostaram. Que bom, Juliane. Fico muito feliz, assim, que vocês tenham gostado da aula, que tenha acrescentado para vocês. Então, convido vocês, assim, de todo o coração para que vocês estejam comigo no curso. Mas caso vocês não estejam, me acompanhem, continuem no grupo, me acompanhem, eu sempre vou mandando ah, coisas. Se vocês não me seguem lá no Instagram também, me sigam, né, para ver os conteúdos. A Marcele amou a aula, tá fazendo uma especialização em Reiki para as crianças e vai amar. Ah, então vem, vem, vem. E os caras vendem também. Ah, os cards, os cards. Os cards, a princípio, eles estão no, deixa eu ver. Os cards, eles estão no digital só. Eu não tenho mais eles, assim, impressos, não mandei mais imprimir, tá? Mas a gente também, por enquanto, a gente não está liberando a venda, tá? Mas continuem lá, que de repente é porque agora a gente está dando de bônus, né? E aí, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês conseguem ver bem, que eu tô pequenininha aqui, deixa eu ver. Ó, aqui a gente tem um bit, ó, um bit. Então, assim, aqui vai ter a palavra-chave, né? Que são crianças intolerantes. O desequilíbrio, que é aquela criança crítica que só vê o negativo do outro, só reclama. É a virtude positiva aqui para desenvolver a tolerância, a empatia. E aqui tem uma recomendação para o terapeuta e uma recomendação para os pais, tá? Para cada um dos cards, né? Então tem vários aqui, tem 38 mais o emergencial, tá? Vamos pegar esse aqui. O Willow, aquela criança ressentida, magoada, né? Negativa. E é interessante porque quando a gente conhece, a gente vai ver uma criança, a gente vai saber que é uma criança intolerante e a gente vai saber se é uma criança ressentida ou magoada. A gente consegue perceber, né, a partir desse repertório aqui. Vamos ver quem não ganha o pacote completo. Quem vai ganhar? Eu não vou contar para vocês, aí se alguém já ganhou, vocês não vão querer. Deixa eu ver. Mas assim, ó, eu vou dizer para vocês. Fazendo a inscrição, tá, no curso agora, vocês ganham aí os cards digitais. Quero vocês comigo, tá? Se vocês não conseguirem, daí aguardem nos próximos dias
que aí eu vou ver essa possibilidade, tá bom? Que bom que tu gostou, Karine, é legal mesmo, muito legal. É uma ferramenta muito boa, porque é uma ferramenta intuitiva, né, que vocês pode utilizar tanto como condutor de diálogo com a criança, caso vocês vão atender. Ah, eu sou psicóloga e quero utilizar essa ferramenta, né? Então, assim, a criança vai ver, vai se identificar com a imagem, às vezes até num nível mais intuitivo, assim. Daqui a pouco a criança vai escolher uma carta. Eu faço assim com as minhas filhas, elas escolhem as cartas e aí, a partir daquilo que elas tiraram, eu começo a investigar. Eu me divirto, né? Eu tenho agora, vou ter mais um bebê, né? Então eu tenho bastante. Ai, como é que é a palavra, gente? Posso testar bastante, né? Com elas. E aí, uma tá com 5, tem a questão do autismo, né? Que tem várias nuances, várias coisas pra gente trabalhar. E a outra tá fazendo 10, tá entrando na pré-adolescência, tá mudando o corpinho, tá com aquela questão da socialização, das relações, né? Então é muito legal. É mais legal poder olhar para a vidinha delas com essa consciência, com esse amor, né? Com essa presença, né? Porque, claro, né? A gente sempre permeia, né? Às vezes eu também, né? Como mãe e ser humano, posso ser autoritária, posso ser negligente, posso ser permissiva, mas o que predomina é a minha consciência, é o equilíbrio. E é aí que a gente vai chegar com as famílias, tá? É aí que a gente vai chegar com os pais, levando eles assim para essa consciência, para irem desenvolvendo isso, né? O curso é feito na Green, tá? Uma plataforma bem tranquila. Ah, outra coisa, vocês têm um suporte, tá? Ele é um suporte pelo WhatsApp, então, por exemplo, eu quero trocar meu e-mail, eu não achei o link, tudo tem suporte para vocês falarem, tá? Vocês têm mais alguma dúvida em relação ao curso ou em relação ao conteúdo da aula? E aí, então, eu já vou, deixa eu ver aqui. Nós que fazemos nosso horário do curso, sim, o curso ele é todo gravado, comprando até amanhã, né? No caso, eu vou deixar até amanhã às 10 da noite, que agora é 10 para as 10. Tu tem acesso vitalício. Então, o curso é teu, tá? Mas, uma vez por mês, eu me reúno com vocês em mentorias. O que que são essas mentorias? A gente vai fazer estudo de caso, vocês vão tirar as dúvidas, a gente vai falar sobre negócio, sobre os projetos de vocês. Então, a gente vai. Já as mentorias já acontecem, né? Então, quem não pode estar ao vivo, é sempre na primeira segunda-feira do mês. Quem não pode estar ao vivo nas mentorias, assiste gravado depois, tá? E é feito na Green, tá bom? Na plataforma Green. Então é isso, meus amores. Vamos ver se alguém mais tem dúvidas, senão a gente já pode ir encerrando por aqui. Já fizeram as inscrições? As mentorias são vitalícias? São. Ah, tá, pera, desculpa, assim, ó. As gravações são vitalícias, tá? Eu não determinei um prazo para acabar com as mentorias, tá? Mas enquanto eu estiver, assim, trabalhando, desenvolvendo o curso aqui, trabalhando com vocês, a gente vai estar junto, tá? Não tenho planos assim, mentoria é só até final do ano, ou mentoria é só até 2030, não sei, tá? A gente vai ver. Caso eu mude os planos, entregue outro formato, vocês vão ser avisadas, mas a princípio é isso, tá? As mentorias elas ficam gravadas, vitalícia para vocês, mas o tempo que a gente vai ficar fazendo mentoria é indeterminado por enquanto, tá? Mais alguma dúvida? Hum? Então a gente vai encerrar, mas eu vou dizer para vocês, assim, ali no grupo, inclusive fui eu que mandei a mensagem de inscrições abertas aqui. Então vocês vão ver qual que é o meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo, me perguntar, tirar as dúvidas de vocês. Mas lembrem assim, ó, que o primeiro inscrito tem essa direito a essa mentoria e à formação. Do segundo ao quinto tem direito à formação do Amor que Move também. E vai participar, então, da mentoria em grupo sobre divulgação de trabalho, né? E vai ser um grupo pequeno, então vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês.
Sim, guria. A Karen perguntou: as aulas são com slides iguais aos de hoje? Fica bem didático. São com slides assim. Eu fiz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já compartilho com vocês, para mostrar para vocês um pouquinho do material complementar. Sim, ó, vou mostrar aqui. Vocês estão vendo? Aqui, aqui tá em PDF, tá? Quero mostrar para vocês a parte das essências, ó. Aqui eu trouxe mimos com a ilustração, tá? As indicações, a abordagem baseada na parentalidade consciente. Então tem para todos, tá? Então tem um material complementar lindíssimo, ilustrado para vocês. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Acho que essa é a primeira parte só. Depois nós temos todas as outras partes sobre parentalidade, sobre negócio, tudo, tudo também com esse material, tá? Para vocês imprimirem e utilizarem. Claro, a aula já é com slide, como foi hoje. As minhas aulas são sempre assim. Eu gosto porque eu me situo, consigo falar tudo que eu quero e fica didático para vocês. E é organizado, né? Uhum. Vocês vão amar, gente. Espero muito que vocês estejam comigo nessa. Fico à disposição de vocês, sigam me acompanhando aqui. E muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui, né? Nessa terça-feira. Foi uma alegria para mim estar aqui com vocês. Me abastece demais. Tá? Então, eu vou deixar um beijo para vocês. E se ficar mais alguma dúvida, daí vocês me chamam, tá? Um beijão. E até. Prazer, gente. Seguimos juntos, tá? Vocês continuem no grupo, continuem me acompanhando, que tem mais coisa vindo por aí. Tá bom? Beijo, Regiane. Muito feliz de conhecer vocês. Flávia, Karina, tá bom? Um beijo. Gratidão, Girlã, Lupércia, boa noite. Lupércia, pede pro teu filho amanhã, vamos conversar. Qualquer coisa me chama. Se ficar com alguma dúvida, me chama que o esporte te ajuda. Tá? Um beijo. Tem esse admin que eu não sei quem é aqui, mas também seja bem-vinda, Alana. No link o valor tá diferente. 12 de 51. Ah, menina, sério? Eu achei que era 12 de 49. Talvez seja algum aumento da plataforma. Mas depois eu te dou um bônus. Alguma coisa. Assim, me chama ali que a gente vai conversando, tá bom? Karina, um beijo para vocês então, gente. Tchau.